Fala, tudo certo? Bom, nesse vídeo eu vou falar aí sobre os bancos públicos que temos aqui no Brasil e vamos falar sobre os principais deles, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, conhecida como CEF, e o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Então, para a gente introduzir, é importante entender que os bancos públicos possuem algumas funções que são muito importantes para a economia de uma forma geral. A primeira delas é sustentar o ciclo de expansão econômica dos setores industrial, rural e imobiliário. Os bancos públicos fornecem crédito principalmente para esses setores. O Banco do Brasil é o principal fornecedor de crédito rural, por exemplo. Na Caixa Econômica, nós temos o banco que é o principal fornecedor de crédito imobiliário. Então, dessa forma, os bancos públicos eles têm esse papel de sustentar o ciclo de expansão econômica, principalmente nesses setores, setor industrial, rural e imobiliário. Além disso, os bancos públicos também têm o papel de implementar ações anticíclicas em resposta aos movimentos de crise, onde há uma maior preferência por liquidez. Então, o que a gente viu, por exemplo, no coronavírus em 2020, foi uma atuação muito forte dos bancos públicos com ações anticíclicas, ou seja, no momento que a economia estava entrando em recessão, os bancos públicos foram e injetaram dinheiro na economia. Isso é uma ação anticíclica, ou seja, você está indo contra o ciclo econômico que está acontecendo, tomando uma medida preventiva para reduzir o impacto desse momento de crise. Então, foi o que aconteceu em 2020 com o coronavírus, quando entrou o coronavírus, teve uma recessão, teve empresas quebrando, negócios fechando por conta do lockdown, e os bancos públicos eles tiveram um papel importante de injetar dinheiro na economia e na mão contrária do que estava acontecendo, fazendo então uma ação anticíclica na economia brasileira. Tá? Além disso, os bancos públicos eles também têm o objetivo e o intuito de viabilizar operações de financiamento de longo prazo, que normalmente estão associadas a decisões de investimento. Então, diferentemente do foco dos bancos privados, que normalmente costuma ser o crédito de curto prazo, os bancos públicos têm mais o foco no longo prazo. Como a gente viu, os setores industriais, rurais e imobiliários são setores que exigem o financiamento de longo prazo. Então, esses bancos atuam mais no financiamento de longo prazo do que no financiamento de curto prazo. O que não quer dizer que você não vai chegar no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, e não vai conseguir ter um empréstimo ali de curto prazo, um empréstimo para você pagar alguma coisa, né, para você sair de uma outra dívida, um empréstimo pessoal, um empréstimo consignado, um empréstimo para comprar um veículo, enfim. Você consegue também ter empréstimos de curto prazo nessas instituições, mas o foco e a grande maioria dos empréstimos são financiamentos de longo prazo. Tá? Agora vamos falar especificamente sobre cada uma dessas instituições. Primeiro, começando pelo Banco do Brasil. Tá? Então, o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, a União Federal é o acionista majoritário, então o governo é o acionista majoritário. O Banco do Brasil é um banco múltiplo, tá? Lembrando que o banco múltiplo, para ser considerado assim, ele precisa ter uma carteira comercial ou de investimentos e ter outras carteiras. Vamos falar mais em detalhes sobre isso aqui ao longo do curso. E o Banco do Brasil é um integrante do novo mercado, o ticker é BBAS3, o ticker de listagem na Bolsa. Depois de 1988, o Banco do Brasil deixou de ser uma autoridade monetária. Hoje isso fica a cargo do Banco Central, do Conselho Monetário Nacional e da CVM. E, como eu mencionei aqui anteriormente, o Banco do Brasil é a principal instituição financeira provedora de crédito rural. E, além disso, o Banco do Brasil também tem um fundo constitucional de financiamento para o Centro-Oeste, que é chamado de FCO. Então, o Banco do Brasil, assim como as demais instituições públicas, os demais bancos públicos, tem o papel de fomentar aí, o desenvolvimento econômico brasileiro, principalmente em alguns mercados específicos. Como eu disse, o Banco do Brasil é o principal provedor de crédito rural, também atua aí no Centro-Oeste através do Fundo Constitucional de Financiamento e diversas outras iniciativas. Tá? Uma empresa listada em bolsa, o maior acionista é o governo federal. Bom, agora vamos passar para a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal é um banco 100% público, não é listado em bolsa, e está vinculado ao Ministério da Economia. É um banco múltiplo também, assim como o Banco do Brasil, e a Caixa Econômica ela administra os serviços de Seguridade Social, FGTS, o Seguro-Desemprego, o Bolsa Família, os serviços de loteria e executa as políticas de crédito do governo, principalmente voltadas aí para o setor imobiliário, que é o Minha Casa Minha Vida, como a gente conhece com MCMV, né, que faz parte do SFH, do Sistema
de habitação, né? E também ela é responsável por executar o FIES, o Financiamento Estudantil Universitário de Estudantes de Baixa Renda no Brasil. Além disso, a Caixa Econômica Federal é a instituição que mais possui agências espalhadas pelo Brasil e consegue atender pequenos municípios espalhados aí por todo o território nacional. Então, o que é importante ter aqui muito claro para efeitos de prova é que a Caixa Econômica Federal ela atua nos serviços de seguridade social, FGTS, seguro-desemprego, Bolsa Família, nos serviços de loteria, nas políticas de crédito do governo como Minha Casa Minha Vida, como FIES, tá? Então isso é o mais importante aí de levar em consideração. E por último, vamos falar sobre o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Então, o BNDES ele é diferente aí do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, porque ele não é um banco múltiplo, ele é um banco de desenvolvimento. E o que um banco de desenvolvimento faz? Normalmente ele concede financiamentos de longo prazo para empresas e para projetos que visem o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Tá? E além disso, é importante entender que o BNDES ele está dividido aí principalmente na BN da SPAR, que lida com participações, subscrição de valores imobiliários. Então, a BN da SPAR, por exemplo, é acionista de algumas empresas, né? Faz a subscrição de valores imobiliários, atua nesse sentido, provendo crédito, né? Provendo facilidades no mercado de capitais para empresas, né? Que justamente precisam desses financiamentos para gerar desenvolvimento econômico em alguma determinada região do Brasil, para trazer ganhos sociais. Então, o BNDES ele tem essa função através da BNDESPAR e através da Finame, que é a agência especial de financiamento industrial. O BNDES faz esse financiamento à produção e aquisição de máquinas e equipamentos para empresas. Tá? Então, esse é um resumo aí dos bancos públicos que podem ser cobrados em prova. A gente falou aqui do Banco do Brasil, falamos da Caixa Econômica Federal, do BNDES. Então, atenção aí nesses detalhes, né? O Banco do Brasil e a Caixa Econômica são bancos múltiplos, o BNDES é um banco de desenvolvimento, eles têm funções diferentes para a economia brasileira, mas todos têm o papel de trazer e possibilitar esses financiamentos, principalmente de longo prazo, possibilitar ações anticíclicas na economia em momentos de crise. Então, esses são os principais papéis dos bancos públicos, cada um deles tem as suas particularidades, como a gente viu por aqui. Então é isso, espero que tenha gostado e vamos para o próximo vídeo.